Isso, então os Puranas, corrigindo, eles têm essa parte de cosmologia muito grande, né? Diferente de outros textos que são sagrados. E aí esse autor discute muito o formato da Terra ali. Então, será que os Puranas, nossa, eu vou... Puranas. Puranas, será que os Puranas diziam que a Terra era esférica? Será que diziam que a Terra era plana? Então, tudo isso é discutido ali nesse artigo. O astrônomo de 1500, ele, indiano de 1500 depois de Cristo, ele fala, não, a Terra é esférica. E os Puranas também falam que é. Então, essa é a discussão. O autor se estende bastante nessa discussão sobre os textos antigos. As navegações, comércio, era tudo muito próximo ali da região onde eles moravam. Então, o que eles conheciam do planeta era muito pouco. Ou seja, não dava para... E o que conheciam de astronomia também. Mesmo se você pegar a astronomia da Babilônia, eram muito mais observações voltadas a calendários. Os calendários são importantíssimos. Falei isso em todas as lives. Isso tem que ter sempre em mente. Povos antigos, o que eles queriam muito antigos, o que eles queriam da astronomia? Calendários. Para quê? Plantação. Plantação e também para rituais religiosos. Isso era importante. Então, a medida do tempo para eles era muito importante. A medida do tempo se dava através de observações astronômicas. Aí o Sol, a Lua, você tem o ano geralmente baseado no Sol, o mês baseado na Lua, e assim surgem calendários cada vez mais refinados. Esses refinamentos ocorrem por conta de observações cada vez melhores. E aí começa a astronomia matemática. E com a astronomia matemática é que vem conhecimentos também mais refinados. Então, por exemplo, o cálculo da circunferência da Terra, a esfericidade da Terra já vem desde 500 a.C. com os gregos, e outros povos. Mas o cálculo de Eratóstenes foi em 300 a.C., que ele calcula a circunferência da Terra. Então, em 300 a.C. já se calculava a circunferência da Terra. Isso só foi possível com conhecimentos de trigonometria. Então, com o desenvolvimento da matemática, você também consegue desenvolvimentos na astronomia e vice-versa, hein? Porque muitos desenvolvimentos da matemática na Índia foram por conta da astronomia. Então, você precisava de certos refinamentos de cálculo na astronomia e aí desenvolveu a matemática a respeito daquilo. E criou-se um novo ramo da matemática por conta daquele desenvolvimento. Então, tanto a matemática liga-se à astronomia, quanto a astronomia liga-se à matemática. Então, essas duas obras são interessantes para quem quiser se aprofundar no assunto. Então, a cosmogonia indiana, que eu não cheguei a... Falei muito pouco na live passada. Então, a cosmogonia é o mito não científico, naquela época era tudo muito misturado, mas o mito de criação do universo. Então, no Rig Veda 10.121, menciona o Hiranyagarbha, que é o Irânia é dourado radiante e o Garba é preenchido ou útero, que é um mito da criação. Então, esse mito é o mito do ovo cósmico, que é um mito muito comum em vários povos, o ovo cósmico. Então, a partir de um ovo, criou-se o universo. Esse ovo pode ser um deus que vai surgir desse ovo, por exemplo. Então, ao ovo eclodir origina o próprio universo, ou um ser primordial que, por sua vez, cria o universo. Aqui tem um desenho de um ovo cósmico feito em 1774.
essa serpente, ela também aparece bastante, ela é comum. Então, você vai ter elementos muito comuns em todas as mitologias. O ovo cósmico é comum a várias, a serpente é comum a várias, você tem a Jurmungandr, que é a serpente da mitologia nórdica, a serpente do mundo, uma serpente gigantesca. Então, mitos muito comuns, você tem árvores, na nórdica, Yggdrasil, a árvore. Um livro sobre mitologia nórdica muito interessante é este aqui. Então, aqui vai falar, inclusive, sobre a serpente. Esses nomes, para a nossa pronúncia, são complicados. Jurmungandr. E o martelo do Thor chama Mjolnir. Mjolnir. Isso, Mjolnir. É o martelo do Thor. É claro que a gente deve estar pronunciando tudo errado, né? A pronúncia não é como se escreve, assim. Então, deve ter uma série ali de detalhes que nós não temos a mínima ideia. Do sânscrito, por exemplo, olha, a pronúncia é complicadíssima. Mas eu tentei, de vez em quando eu volto a exercitar, né? Aquela escrita, Devanagari. Eu tentei memorizar o significado, que ela foi usada para o sânscrito, né? E é usada por Hindi, que é a língua moderna da Índia. A língua mais falada. Isso. Aí ela tem uma série de coisas, assim, diferentes, assim, da nossa compreensão, do nosso idioma, assim. Tem um som retroflexo. Então, na fonética... A fonética é complicadíssima. Nós falamos na live passada do Panini. O Panini foi um gramático bem antes de Cristo que fez a divisão ali, ele é a divisão entre o sânscrito védico e o sânscrito clássico. Então, ele que faz essa divisão, com o sânscrito é uma língua, é considerado uma língua sagrada. Então, se você pronuncia errado, você acabou com o ritual todo. Então, veja que os antigos, com o pouquíssimo conhecimento científico que eles tinham, e pelo pouco conhecimento geográfico também, por conta de falta de navegações e comércio que vieram depois, eles acreditavam numa terra plana. Mesmo na antiguidade, se você pega lá pelo segundo século da era cristã, né, da era comum, você já tem ali um conhecimento muito bem difundido, cálculos astronômicos muito sofisticados, né? O próprio Aryabhata indiano, ele calcula o perímetro equatorial com uma precisão, um erro de 0,27%. Ele conseguiu esse erro tão pequeno porque ele conseguiu o π, uma aproximação muito boa do π. A serpente, ela é um motivo muito comum. Então, a serpente, o ovo cósmico que dá surgimento ao universo. Aqui você tem a Metamorfose de Narciso, de Salvador Dalí. Então, veja que o motivo do ovo, aqui nasce uma flor do ovo. O motivo do ovo cósmico, ele é muito comum em várias culturas, ele é usado muito na arte também. Aqui uma outra obra de Dalí, que é a criança geopolítica assistindo ao nascimento do novo homem. Tá aí outra obra de Salvador Dalí, em que o ovo cósmico ele é mostrado. Então, além do ovo cósmico para a cosmogonia, para a mitologia indiana, você tem o Purusha. Purusha é um mito no qual a criação surge do desmembramento de um ser cósmico primitivo, justamente o Purusha, que é sacrificado pelos deuses. Purusha é descrito como tudo que já existiu e existirá. Já nos Upanishads, o que eu falei no começo da live, nos Upanishads, que são escritos posteriores aos Vedas, você tem que o Purusha é um princípio universal, uma essência abstrata. Então, aqueles dois tipos de interpretação. As duas interpretações, através de uma narrativa com deuses e através de essências que vão dar origem ao universo, né? De substâncias, essências que vão dar essências primordiais, né? Que vão dar origem ao universo.
Então, aqui à esquerda, uma representação do Purusha. Veja, aparece a cobra aqui de novo, agora com várias cabeças aqui. As várias cabeças e braços, para a mitologia indiana, indicam divindades. É uma indicação de uma divindade, ela sempre vai ter várias cabeças, vários membros. Então, o desmembramento do Purusha é que vai dar origem ao universo. Igual, isso me faz lembrar da China, aquele Panku. Já vou falar? Panku. Não me lembro. É um gigante que ele se torna... Ele é desmembrado também, acontece esse lance, e é a origem de todo o universo. Depois, quando chegar na China, você dá uma pesquisada. Tá. Então, essa parte da mitologia chinesa, não me lembro, mas também é comum em várias mitologias, desmembramento de deuses para a criação, ou uma briga. É igual o Ymir, aquele gigante Ymir. Esse é da mitologia nórdica, né? Isso, esse eu lembro. Esse é da mitologia nórdica. Né? Sim. Só para mostrar rapidinho, professor, aqui, ó, Panku ou Pangu foi o primeiro ser vivo e origem da existência distinta das coisas, segundo a versão mais conhecida do mito da criação na mitologia chinesa. Aqui, ó. Sim, é muito, muito comum também. Então, parece com esse que você falou. Acho que eu falei na primeira live. Tem que analisar. Então, você tem duas correntes de interpretação para a mitologia. Elas vieram de um lugar comum, surgiram ali de um centro e se foram para outras regiões, ou cada um dos povos chega num momento de amadurecimento que simplesmente essas mitologias surgem. Então, tanto uma coisa quanto outra. Né? Há tanto uma mitologia que ela vem de outros povos e são agregados a outros através de guerras, de comércio, de interação entre essas pessoas, e povos isolados, por exemplo, que nunca tiveram contato com outros, vão ter mitologias que são muito parecidas com outras. Então, pode-se dizer que também há esse elemento de amadurecimento de cada povo, de chegar na mitologia, da mitologia para a filosofia, da filosofia para a ciência. Então, geralmente, o caminho é esse. Né? A mitologia ela é uma forma de explicar a realidade, uma forma sobrenatural de explicar a realidade. Conhecimento astronômico no período védico. Então, os Vedas, que quer dizer conhecimento, tem 4 livros: o Rig Veda, o Yajurveda, o Samaveda e o Atharva Veda. Então, são 4 livros. O Rig Veda é o mais antigo, 1500 a.C. é quando ele foi escrito. Se você considerar uma tradição oral, e nós sabemos que para esses povos antigos, a oralidade, né, o conhecimento transmitido de forma oral era muito mais preciso do que hoje. Hoje você lê um texto de 50 linhas e vai contar para alguém. Vai sair tudo diferente. Ou muita coisa imprecisa. Agora, como eles não tinham ainda, a escrita não era uma coisa muito comum, na Babilônia, por exemplo, a escrita numérica veio antes então os números, a matemática veio até antes, né? Mas a escrita não era muito comum, então a oralidade, essa cultura de passar o conhecimento de forma oral, era muito mais precisa do que hoje. Hoje a gente tem computador, né? Você manda um arquivo para uma pessoa com todas as informações. Não vai ter nenhum erro ali, você dá copiar, colar, pronto. Naquela época não tinha copiar, colar. Então as pessoas tinham que falar umas para as outras, de geração para geração. Então, se considerar isso, o Rig Veda deve ser muito mais antigo do que 1500 a.C. E, professor, era cantado também, porque você tem os antigos escritos, né, assim, que passaram da oralidade para a escrita já em forma de poesia, justamente para manter a memória. Né? Sim, você tem muitos hinos ali. Forma de música.
Agora, o sânscrito védico, eu não sei se ele é igual ao koiné, né, que é a língua grega antiga. O grego antigo, ele era cantado. O falar entre pessoas do cotidiano, assim, tinha muito mais musicalidade do que qualquer língua de hoje. Tanto que acento grave e acento agudo se refere justamente a você... O agudo, você vai de uma nota mais grave para uma mais aguda, e o acento grave você faz o contrário. Você vai do agudo para o grave. Porque a língua grega era cantada mesmo. Sim, a língua tonal, né? É tipo chinês, o mandarim ele tem tons, Sim, então era uma língua tonal. Agora, o sânscrito, eu não sei se era... Provavelmente, porque é uma língua sagrada e devia ter ligações com a música. Provavelmente, o sânscrito antigo também era cantado, assim como o grego antigo. Isso é uma pesquisa que tem que ser feita, mas sobre o grego, eu sei. Sobre o sânscrito, não sei se era cantado. Língua tonal, né, que chama. Então, aí você tem o Rig Veda, com calendário e práticas religiosas ligadas às monções. Então, veja, muito antigamente, ali 1500 a.C., não tinha os calendários muito refinados, ou começo de calendário, mas como era um povo agrícola, eles precisavam ter uma noção de tempo, para saber quando ia começar o plantio e quando ia começar a colheita. Então, as monções eram bastante irregulares. As monções, elas são fenômenos que ocorrem no clima daquela região, né, da Índia e próximo ali, na Ásia ali, que é o seguinte: no verão você tem ventos úmidos que vão do mar para o continente. Então, isso causa chuvas absurdas, e é nesse momento que se vai plantar, né? Porque tem mais umidade, etc. No inverno, acontece o contrário. Você tem o vento que vai do continente para o mar, e aí tem a estiagem, a seca. Então, era muito importante saber esses momentos para plantar, né? Plantar e colher. E nós vimos isso ao longo de todas as lives, né, sobre arcoastronomia. Os povos antigos começam, a astronomia deles começa com a fabricação ali de calendários. Eles precisam fazer calendários cada vez mais precisos para plantar e colher. E rituais religiosos também. Aí o que acontece é que você tem, então, ali no Rig Veda, no 1500 a.C., é contado que eles faziam o tempo, a contagem do tempo, pelas monções, que são justamente essas alterações climáticas que eu falei. Aí, de 1000 até 500 a.C., já tem modificações do calendário e o conjunto completo de casas lunares. Casas lunares ou mansões lunares, né? Mas casas lunares fica melhor. Nakshatras. Esse S, ele tem um pontinho embaixo, acho que tem que ser nakshatras a pronúncia. Então, essas nakshatras são justamente as casas lunares. É a divisão de 360 graus, conforme ali a órbita da Lua em torno da Terra. São 28 de acordo com o Atharva Veda. O Atharva Veda, ele é mais novo, mais recente que o Rig Veda, que é o mais antigo. Então, de 600 até 400 a.C., você tem já a astronomia Vedanga. Yotsha Vedanga. Yotsha é a palavra astronomia em sânscrito. Vedanga quer dizer um membro, um braço do Veda. Então, Vedanga é um braço ali do Veda. Passou a utilizar as casas lunares como um sistema artificial de coordenadas, criado pelos chineses de forma independente. Então, na arqueoastronomia da China, nós vimos também a divisão em casas lunares, né? Mesmo após a introdução do uso do zodíaco pelos gregos,
no século III depois de Cristo, a astronomia vedanga ainda foi usada por algum tempo. Então, veja, no século III depois de Cristo, com os gregos influenciam a astronomia indiana, e aí eles dividem o tempo já em 12 casas. Nós vamos ver, inclusive, em 12 partes. Nós vamos ver, inclusive, templos que fazem essa divisão. Mas a forma mais antiga da astronomia indiana era pela divisão lunar, as casas lunares, em 28 casas. Seguindo, justamente o uso da astronomia na arquitetura de templos. Então, aqui você tem o templo de Gaviganga Deheshwara, no período védico. São observados solstícios. Então, aqui, essas construções, isso aqui, gente, tem mais de 2 metros de diâmetro. Cerca de 2 metros de diâmetro, esses discos. Com eles observavam-se os solstícios, equinócios, e tem uma caverna aqui nas proximidades por onde entra a luz do sol. Nós vimos isso no Egito também. Não me lembro o nome do templo no Egito, em que, inclusive, acho que o Tiago Bonito mandou um link, uma foto. Foi o Carlos Lima? O Carlos Lima, isso, Abu Simbel. Esse templo em Abu Simbel acontece a mesma coisa aqui na Índia. Então, em determinado dia do ano, que era em 22 de dezembro, e passou a ser 14 de janeiro por conta de uma reforma que fizeram ali em 1600 e pouco. Então, a luz do sol ela entra na caverna e atinge ali um altar, que está aqui para frente a imagem. Aqui. Esse é o altar dentro da caverna que a luz do sol atinge no dia 14 de janeiro, mas atingia no dia 22 de dezembro. Essa é uma visão de hoje do templo. Essa é uma visão de hoje dos discos. As outras são pinturas, é claro. E todo ano há ali uma convergência de pessoas para esse templo, justamente para assistir isso, motivos religiosos, é claro. Então, os azimutes do Sol, isso é muito importante. Isso tem que ficar muito claro, porque a precessão dos equinócios, que só acontece por conta de uma Terra esférica, a precessão dos equinócios, que eu expliquei na live passada, que é justamente aquele movimento de peão que a Terra faz. A Terra está aqui, o eixo está aqui, 23 graus e meio, aí em 25.772 anos, vai fazer esses 360 graus. O eixo da Terra vai ser orientado para outras estrelas, constelações, etc. Mas e os equinócios não vão mudar por conta disso? Não. Vai mudar a data do equinócio. O ponto onde o Sol surge não vai mudar, que se chama azimute. Azimute é o ponto ali do horizonte em que ele surge, o Sol. Então, por exemplo, nascimento do Sol, azimute de nascimento do Sol não muda ao longo do tempo. É claro que isso acontece também numa Terra esférica, né? Então, o azimute, ele não muda, que é onde o Sol nasce, apesar de haver, durante 25.772 anos, o movimento da precessão. A precessão dos equinócios. Deixa eu só agradecer aqui o Trevisan, ele mandou um pix para mim. Filosofia Ácida é o melhor canal para adquirir conhecimento. Muito obrigado. Nossa, agradeço muito, Trevisan. Muito obrigado. Pessoal, vocês têm que agradecer muito, que o professor está vindo aqui sem cobrar nada para dar uma aula para vocês, hein? E para mim também. Porque ele gosta muito de ensinar. Aqui um outro templo. Esse templo é bem mais recente, é de 800 depois de Cristo, né? Tem ali uns 1.400 anos, 1.424 anos, né? 1.400 dá 2.200, não, estamos em 2024. Tem 1.224 anos esse templo. Então, ele é mais recente, comparado com o outro que é mais antigo.
Veja que nesse templo, você tem aqui um artigo muito interessante só sobre esse templo, o estudo de tudo que acontece ali. Então, por que são construídas as colunas, a orientação das colunas, tudo isso é ligado com a astronomia. Eles faziam templos para ficar mais fácil de lembrar. Não, eles faziam templos por uma série de motivos, mas a parte da astronomia construída dentro do templo era para ficar mais fácil de ter referenciais. Então, colunas em templos, por exemplo, né? Um papel, um negócio assim, ou falar, se perde muito mais fácil que uma coluna num templo. Então, a coluna ela ficava em determinada posição que indicava um fenômeno astronômico. Isso era extremamente comum na antiguidade. Inclusive, nós vamos ver catedrais da Idade Média, com configurações ligadas à astronomia. A parte da arquitetura ligada à astronomia, catedrais da Idade Média. Então, muito comum ao longo da arquitetura de templos, de catedrais, etc., que tivesse elementos astronômicos. Aqui você tem uma representação desse templo. Esse templo fica na cidade de Siringeri. Siringeri, acho que é a pronúncia mais correta. Então, você tem essas colunas todas que vocês estão vendo aqui embaixo, cada uma representa uma parte, um signo do zodíaco. Cada uma delas. E tem o desenho respectivo. É claro que não é igual exatamente o de hoje, mas aqui dá para ver os dois peixes. Aqui o escorpião. Então, tem elementos ali do zodíaco, em cada uma dessas colunas. E o Sol bate em determinados dias em determinadas colunas. Então, por exemplo, aqui, o raio do Sol da manhã, perto do pilar do escorpião. Aqui o nome do templo, Vidya Sankara, o nome do templo, 800 depois de Cristo, mais recente. Então, em 21 de setembro de 2002 foi filmado, foi fotografado. E aqui nessa figura, o raio do Sol em 21 de junho de 2008, a aproximadamente 7 horas da manhã. Ele toca o pilar de Leão à esquerda e se estende para o pilar de Virgem. Então, os 12 signos do zodíaco representados nos pilares, não só representado nos pilares desse templo, mas o Sol batia exatamente ali nos pilares. Então, também muito comum. Aqui, uma outra planta baixa, né, do templo, com os dias, o raio do Sol que bate no pilar, a partir de determinadas entradas do templo. Vamos para a astronomia matemática na Índia. Esse é aquele livro que eu falei para você que eu estou escrevendo, que eu preciso terminar, está com 128 páginas de doc aqui. E diferente do solstício, isso é uma informação bastante interessante, porque a pessoa pensa, não, mas peraí, tem a precessão dos equinócios. O eixo da Terra vai girar 360 graus em 25 mil anos. Mesmo que não seja tanto tempo, né? O diâmetro aparente do Sol é de meio grau. Da Lua, aproximadamente a mesma coisa. Meio grau. Então, se você pegar a precessão dos equinócios, dá 1 grau em 72 anos. 1 grau já faz diferença na visualização. O Sol tem meio grau, você vai visualizar o Sol, ele tem meio grau ali, né? Então, 1 grau já dá diferença num ponto de solstício ou de equinócio. Mas você não vê isso. Como eu falei, o ponto de solstício de equinócio, o azimuth, onde o Sol surge no horizonte, para solstício e equinócio, não vai mudar ao longo do tempo. Muda o calendário. Então, você tem... O equinócio acontecia, sei lá, no 22 de dezembro. Aí não vai acontecer mais. Então, ao longo de bastante tempo, não vai acontecer mais nesse dia. Mas o ponto do horizonte em que ele surge é o mesmo. As alterações são mínimas. Tanto que você tem o Sol aparecendo bem acima da cabeça da esfinge.
O Sol bem... E a Esfinge foi construída quando? As pirâmides são de 2500 a.C. A Esfinge provavelmente da mesma época. Então você tem ali mais de 4.000 anos. Né? Não, 2.500, 2024, você tem 4.500 e tantos anos. E o Sol está no mesmo ponto. Aqui, deixa eu ver se é solstício ou equinócio. Sol no equinócio da primavera. Equinócio da primavera, acima da cabeça da Esfinge. E o pôr do Sol no solstício de verão entre as pirâmides, observado a oeste, também acima da cabeça da Esfinge. Mas peraí, passaram-se 4.000 e tantos anos e não houve diferença? Então, gente, o solstício equinócio não muda o ponto em que ele surge, que o Sol surge ali, o azimuth dele no horizonte, isso não muda. O que muda por conta do movimento de precessão da Terra, e é justamente o observado, isso acontece com a Terra esférica. Então, com o movimento de precessão da Terra, você tem a orientação diferente para o eixo de rotação. Então, a Polaris, a estrela do norte, não é mais, não vai ser mais. Hoje é, mas não vai ser mais daqui a alguns milhares de anos. E assim por diante. Então, com o tempo, você tem pequenas alterações que vão mudar completamente para quem alinha com constelações. Quem fizer alinhamento, o povo antigo que fizer alinhamento com solstício e equinócio, não tem o menor problema. Muda o calendário lá, porque vai ser alguns dias antes ou depois, mas vai surgir no mesmo ponto. Agora, se você fizer um templo que tem alinhamento com constelações, vai mudar, sim, por conta da precessão dos equinócios. Aqui aparece, de novo, aqui no solstício, né? Pôr do Sol no solstício, em cima da cabeça da Esfinge. Templo de Luxor, que foi construído em 1400 a.C. em Tebas, teve seu eixo levemente desviado ao menos 4 vezes ao longo do tempo. Então, se você fizer o alinhamento de um templo com constelações, por conta da precessão dos equinócios, você foge desse alinhamento em algumas dezenas de anos, né? Então, a precessão dos equinócios dá 1 grau em 72 anos, em 36 anos, meio grau. Meio grau já é um diâmetro do Sol, que a gente visualiza. Isso em 36 anos. Depois de um tempo, então, você perdeu o alinhamento com a constelação. E aí reformavam-se, até que desistiram, né? Desistiram de fazer reforma, geralmente abandonam o templo, porque ele tinha uma função religiosa que era ligada a um alinhamento. Como o alinhamento não ocorre mais, o templo é abandonado. Isso aconteceu muitas vezes com os astecas. Os astecas eles tinham os 17 templos, eram chamados de 17 templos. Todos eles alinhados com as Pleiades. Aí, por conta da precessão dos equinócios, perdeu esse alinhamento, os templos foram abandonados.